Audiobook do livro Devocional para Casais Momentos com Deus, de James e Shirley Dobson. Segunda semana, Servos por Escolha, domingo. Sou o terceiro, extraído do Denver Post. Voavam bem alto, formando um losango no céu. De repente, o grupo mergulhou em velocidade próxima do som, rumo a um pequeno quadrado verde, parte da estranha colcha de retalhos que era a superfície plana do estado de Ohio. Passava um pouco das 9 horas da manhã do dia 7 de junho de 1958. A equipe de elite que pilotava os jatos da Guarda Nacional dos Estados Unidos voava rumo à famosa base aérea de Wright-Patterson, nos arredores da cidade de Dayton. No solo, milhares de rostos se voltaram para cima, enquanto o coronel Walt Williams, líder da equipe de caças de Denver, fazia uma arrancada com grande velocidade. Para os componentes do grupo, Coronel Williams, Capitão Bob Cherry, Tenente Bob Udall, Capitão John Ferrier e Major Win Coomer, era uma manobra de rotina que já haviam apresentado centenas de vezes, diante de milhões de espectadores. A fila de jatos passou baixo, perto da grama verde, e só depois o som dos motores chegou até a plateia. Avaliando o momento de subir de novo, o coronel Williams pressionou o botão do microfone que ficava na parte de cima do manete e disse: "Ligar a fumaça, agora." A figura formada pelos aviões subiu rumo ao céu azul, deixando atrás de si um rastro de fumaça. A multidão prendeu o fôlego quando os 4 aviões se separaram de repente, rodopiando nas 4 direções e deixando no céu uma bela flor de lis de fumaça. Essa manobra era famosa, chamada de Explosão da Flor. Por um minuto, a multidão relaxou, apreciando a beleza tranquila da imensa flor branca que parecia ter crescido no solo de Ohio e ido enfeitar o lindo céu azul. Na sua ponta da flor, o coronel Williams virou a aeronave, cortou a fumaça e mergulhou o nariz para ganhar velocidade para a manobra de baixa altitude. Foi aí que, ao olhar por sobre o ombro, ficou congelado de pavor. Bem longe no céu, rumo ao leste, o avião de John Ferrier estava rodopiando sem controle e ia direto para cima de uma pequena cidade chamada Fairburn, que ficava logo ao lado do campo Patterson. De repente, aquela linda manhã se transformou em um filme de terror. Todo mundo podia ver o que estava acontecendo. Um dos aviões se achava fora de controle. Williams virou seu jato na direção do que rodopiava, tentando voar atrás dele. Falou pelo rádio, com insistência: "Salte, John, saia daí." Ferrier tinha tempo e espaço suficiente para se ejetar da aeronave com segurança. Williams emitiu a ordem de comando mais 2 vezes. "Salte, John, salte." Cada vez que falava, recebia como resposta apenas um pequeno jato de fumaça. Entendeu imediatamente. John Ferrier não podia alcançar o botão do microfone no manete, porque segurava com as 2 mãos a alavanca do controle, virando o avião para a direita o máximo possível. Como o botão da fumaça ficava na mesma alavanca, ele estava dando a única resposta possível. Soltava a fumaça para dizer ao Walt que acreditava que ia conseguir manter o avião sob controle para, pelo menos, evitar cair sobre as casas de Fairburn. De repente, uma explosão terrível sacudiu o solo. Em seguida, um silêncio assustador. Walt Williams continuou chamando pelo rádio. "John, você está aí? Responda, capitão." Não houve resposta. O Major Win Coomer, que fora colega de Ferrier durante vários anos na Guarda Nacional e na United Airlines, e havia lutado com ele na Guerra da Coreia, foi o primeiro a pousar.
correu até a cena do acidente, na esperança de encontrar o amigo vivo. Mas o que encontrou foi o bairro todo chocado pelo que havia acontecido. O jato pilotado pelo capitão John T. Ferrier atingira o solo em um quintal entre duas casas. Era o único lugar nas redondezas onde ele poderia cair sem matar ninguém. A explosão havia jogado uma mulher e várias crianças no chão, mas ninguém se ferira, a não ser John Ferrier, que teve morte instantânea. Uma fila de pessoas começou a avançar na direção de Culmer, enquanto ele permanecia com seu uniforme de voo ao lado do enorme buraco fumegante aberto no solo, onde seu melhor amigo acabara de morrer. Nesse momento, um senhor idoso com lágrimas nos olhos aproximou-se dele e disse: "Estávamos reunidos assistindo ao show quando o piloto começou a rodopiar. Ele vinha exatamente na nossa direção. Por um segundo, ficamos sem ação. Então ele passou bem em cima de nós e caiu ali. E, profundamente comovido, murmurou: esse homem morreu por nós." Olhando adiante. Alguns dias depois do acidente, a esposa de John Ferrier, Tully, encontrou um cartão meio amassado na carteira dele, onde estava escrito: "Sou o terceiro." Essa frase simples descreve a vida e a morte daquele homem corajoso. Para ele, Deus estava em primeiro lugar, os outros em segundo e ele em terceiro. Fiel à sua filosofia, John Ferrier sacrificou sua vida por gente que nem conhecia. Se você se encontrasse em situação semelhante, faria a mesma coisa que ele? Nesta semana, avaliaremos como se desenvolve a atitude de servo.